Toda criança, em sua pureza, possui fantasias e sonhos. Quem de nós, quando criança, nunca sonhamos ver a fada do dente ou o Papai Noel? Mas e quando esse sonho se torna um pesadelo? Isso aconteceu comigo e foi uma experiência macabra que levei anos para superar. O meu nome é Edna, tenho 52 anos, moro em Capela, estado de Alagoas. Eu enviei um relato para ser contado aqui no canal e gostaria de compartilhar uma outra experiência sobrenatural que eu tive. Eu tinha 11 anos de idade. Era a década de 80 e estávamos no período natalino. A nossa cidade estava se preparando para comemorar o Natal e o Ano Novo. As pessoas enfeitavam suas casas com adornos típicos da época. Eu, como muitas crianças, acreditava em Papai Noel e queria que ele me desse um presente. Eu queria muito ganhar uma bicicleta. Eu escrevi uma carta para ele e deixei na janela do meu quarto, pois na minha inocência de criança eu achava que, se eu fosse uma boa menina, meu pedido seria atendido. Eu jamais imaginei que isso iria se tornar algo tão bizarro. Quando chegou na semana de Natal, a cidade estava agitada, com a correria de comprar presentes, preparação para festas e compra de comidas para a ceia de Natal. Na noite da véspera de Natal, eu estava me preparando para sair com os meus amigos que naquela época tinham aproximadamente a mesma idade que eu. Iríamos para a festa de Natal que haveria no centro da cidade e que era realizada todos os anos. De repente, uma grande surpresa. Chegaram meus parentes que viviam em São Paulo. Eles vieram de muito longe para passar o Natal conosco. Fiquei extremamente feliz com a chegada deles. Alguns dos meus irmãos e a minha mãe, vendo a chegada dos meus parentes, desistiram de ir para a festa na cidade para ficar com eles. Mas alguns dos meus outros irmãos decidiram ir para a cidade de Capela para a tal festa. Eu fiquei em casa. Nossos parentes estavam cansados da viagem, então tomaram um banho, comeram e depois ficamos de prosa por um longo período. Ficamos até altas horas da noite conversando, matando a saudade e desfrutando daquele encontro raro em família. Após já ter dado meia-noite, decidimos ir dormir. A casa era pequena, mas deu para todos se acomodarem. Eu fiquei acordada sozinha na sala vendo TV, pois eu não tinha sono ainda. Já era quase 2 da manhã quando finalmente o sono veio. Eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe. Então eu fui para o seu quarto e vi que minha mãe estava dormindo em um sono profundo. Um detalhe é que o quarto que eu dormia com a minha mãe dava para o lado da rua, e nessa rua tinha 2 pés de castanhola e uma cerca de bambu que delimitava o quintal do nosso vizinho. A janela do quarto era de madeira e tinha um tampão. De repente, eu comecei a escutar os cães lá fora e estavam muito agitados. Os cães latiam muito alto e eu não conseguia dormir. Naquele momento, eu, na minha inocência de criança, havia me lembrado que eu tinha deixado uma carta para o Papai Noel e cheguei a pensar que os cães estavam latindo porque o Papai Noel estava chegando com o meu presente de Natal. Com muita ansiedade e curiosidade, eu resolvi olhar lá fora. Eu tirei o tampão que ficava na parte da janela e me arrependo até hoje de ter feito isso. E o quão decepcionada eu fiquei ao me deparar com o que estava lá fora. Eu vi um tipo de cachorro enorme, com um porte muito maior que de um gorila, e estava brigando com os cães lá fora. Aquela fera tinha as patas dianteiras muito grandes que quase tocavam o chão. As patas traseiras, voltadas para trás, pareciam estarem quebradas.
um focinho largo e dentes que mal cabiam na sua boca, olhos vermelhos como fogo, e farejava o ar como se fosse um porco. Eu fiquei sem voz, paralisada de medo vendo aquilo. Eu não conseguia mover nenhum músculo do meu corpo, vendo aquela criatura grotesca que estava lá fora. De repente, a minha mãe acordou e perguntou o que eu estava vendo lá fora, àquela hora da madrugada. Foi aí que eu finalmente consegui falar e perguntei para a minha mãe o que era aquele bicho feio que estava lá fora brigando com os cães, perto da cerca de bambu. Nessa hora, uma das amigas da minha mãe também acordou e pediu para dar uma olhada pela brecha da janela. Eu me afastei um pouco da janela e quando a amiga da minha mãe viu o que estava lá fora, ela exclamou: "Misericórdia, isso é um lobisomem." Os cães e aquele lobisomem começaram a se distanciar da cerca de bambu. Aquela briga foi tomando uma outra direção. Os cães pareciam estar afugentando o lobisomem em direção ao riacho, até que desapareceram por completo, e também não se podia escutar mais nada. Todas nós voltamos para a cama. Eu tive muita dificuldade para dormir. Eu ainda não estava acreditando no que eu tinha acabado de ver, e estava triste porque o Papai Noel não veio. Naquela época não havia serviço de água encanada, então íamos lavar louças, tomar banho, lavar roupas ou pegar água para cozinhar no riacho que ficava perto da nossa casa. No dia seguinte, pela manhã, encontramos um dos patos da minha irmã todo estraçalhado. Tenho certeza que foi aquele maldito lobisomem, pois minha irmã criava patos fêmeas e elas colocavam seus ovos justamente na beira do riacho. Aquela foi uma experiência que carrego até hoje em minha memória. E sempre quando chega a época de Natal, infelizmente ainda vem aquela cena de horror nítida na minha mente. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.